Top 1. Os mistérios de Eleusis. Imagine que você é Cícero, não o estudante nervoso ou o jovem advogado, mas Cícero no auge de seus poderes. O maior orador vivo de Roma, um homem que debateu diante de imperadores, escreveu a arquitetura do direito ocidental e sobreviveu a guerras civis que destruíram homens melhores. Você não se assusta facilmente. E, no entanto, aqui, em uma estrada iluminada por tochas, a 14 milhas a oeste de Atenas, você está aterrorizado. Você caminha em uma procissão em direção a um salão de pedra selado, e as condições lhe foram ditas com muita clareza. O que acontece lá dentro não pode ser falado, nem para sua esposa, nem para seus filhos, nem sob tortura. E você manterá esse juramento, assim como Platão, assim como Marco Aurélio, assim como o próprio Augusto César. Por quase 2000 anos, cada grande filósofo, general e imperador do mundo antigo entrou em um único edifício na costa da Grécia e saiu permanentemente mudado. E nenhum deles jamais disse o que aconteceu lá dentro. Este é o santuário em Eleusis e pode ser a operação secreta mais longa da história da humanidade. O local foi escavado a partir de 1882 pela Sociedade Arqueológica Grega sob Demétrios Filhos. O que eles descobriram foi o Telesterion, um salão coberto com assentos de pedra esculpidos na encosta da colina, capaz de acomodar aproximadamente 3.000 iniciados simultaneamente. George Mylonas, o estudioso de Harvard, que publicou o Estudo Moderno Fundamental em 1961, passou décadas tentando reconstruir o que acontecia lá dentro. Ele não conseguiu porque o juramento funcionou. Nem um único relato em primeira mão da cerimônia interna sobreviveu a 1.900 anos de prática contínua. Isso não é uma lacuna no registro. Isso é uma muralha forçada. Os mistérios ocorreram de aproximadamente 1500 a.C. até 392 d.C., quando o imperador romano Teodósio I fechou à força todos os santuários pagãos. Quase 2000 anos ininterruptos. A lista confirmada de iniciados parece uma chamada da civilização ocidental. Platão, Sófocles, Píndaro, Cícero, Adriano, Marco Aurélio, Augusto. Sabemos que eles compareceram porque disseram isso obliquamente, cuidadosamente, em uma linguagem que descrevia a transformação sem descrever o mecanismo. Cícero escreveu apenas que aprendeu em Eleusis como viver e como morrer com esperança. Os escritos de Platão ecoam uma cosmologia cuja fonte ele nunca nomeou. O sacramento central era uma bebida à base de cevada chamada Kykeon. Em 1978, o etnomicologista R. Gordon Wasson, o químico Albert Hofmann, o homem que primeiro sintetizou o LSD, e o estudioso clássico Carl Ruck publicaram um estudo chamado The Road to Eleusis, argumentando que o kykeon continha esporão do centeio, um fungo parasita da cevada que contém amida de ácido lisérgico, um composto quimicamente adjacente ao LSD. Mais recentemente, o arqueoquímico Jordi Juan Tresserras identificou resíduos de alcaloides consistentes com a contaminação por esporão do centeio em fragmentos de vasos rituais encontrados em um local espanhol associado aos mistérios. Evidência física, não apenas teoria. O próprio Telesterion foi reconstruído pelo menos 6 vezes ao longo de sua história, cada vez maior, sugerindo uma demanda crescente pela iniciação. A divulgação dos mistérios era um crime capital sob a lei ateniense. Em 415 a.C., o general Alcibíades foi julgado e condenado à morte à revelia, especificamente por supostamente parodiar os ritos em um jantar privado. Ele fugiu de Atenas e nunca mais voltou. O sacerdócio que controlava os mistérios, os clãs Eumolpidas e Queriquês, detinham suas posições de forma hereditária, passando o cargo de hierofante dentro das mesmas linhagens sanguíneas por mais de um milênio. Eles controlavam quem entrava, e quem entrava controlava o mundo antigo. Estudiosos clássicos argumentam que os mistérios eram um teatro religioso sofisticado, uma encenação do mito de Deméter e Perséfone que usava luz de tochas, jejum, som e catarse emocional para produzir transformação espiritual. O segredo era o próprio produto, a exclusividade
criava o temor reverencial. Figuras políticas compareciam porque era culturalmente esperado, o equivalente antigo de uma religião de Estado. Essa explicação é justa. Provavelmente está parcialmente correta. Mas a encenação teatral não explica por que retóricos treinados retornavam do telesterion e escreviam sobre isso na linguagem específica de uma mudança irreversível. Não explica por que os mesmos sacerdotes que controlavam a iniciação também controlavam quais candidatos políticos recebiam a bênção simbólica do santuário. E não explica por que os imperadores de Roma, que desmantelaram sistematicamente todos os outros cultos de mistério gregos que encontraram, protegeram especificamente Eleusis por 3 séculos após a conquista da Grécia, até que um imperador cristão finalmente a destruiu pela força. Alguns pesquisadores perguntam se os Eumolpidas estavam operando algo mais próximo de um estado farmacêutico, controlando o acesso a um composto alterador da consciência e, através desse acesso, moldando a formação filosófica e política de cada líder que o mundo mediterrâneo produziu. O Kikeon era uma ferramenta de iniciação ou uma ferramenta de fidelidade. E quando Teodósio fechou o santuário em 392 d.C., ele estava encerrando uma religião ou desmantelando uma operação de influência de 2000 anos, cujos arquitetos já haviam virado pó há muito tempo? Provavelmente nunca saberemos. O Telesterion está em ruínas agora, enterrado sob um subúrbio industrial de Atenas. Os Eumólpidas se foram. A fórmula do Kikeon morreu com o último hierofante. Tudo o que resta é o testemunho das pessoas que saíram transformadas e seu silêncio unânime e ininterrupto. Top 2. O culto de Mitra. Os templos subterrâneos de Roma guardavam um tipo diferente de segredo. Sem bebida, sem salão selado, sem sacerdotisas, apenas um teto baixo de pedra, o cheiro de fumaça de tocha e uma sala cheia de soldados que se reconheciam e não contariam como. O culto de Mitra. A sala é pequena o suficiente para que você possa tocar as 2 paredes com os braços estendidos. O teto é arqueado e pintado com estrelas. Não há janelas. A única entrada é a porta pela qual você entrou, e ela agora está trancada atrás de você. Nos bancos de pedra que percorrem a extensão da sala, homens sentam-se em silêncio. Apenas homens, seus rostos iluminados por uma única tocha. Todos possuem a mesma insígnia de patente. Todos servem ao mesmo império e pertencem a uma fraternidade cujos rituais, listas de membros e teologia foram tão completamente apagados que, após 4 séculos de escavação, ainda não conseguimos ler uma única página de sua escritura. Nenhuma palavra. Este é um mitreu, e mais de 420 deles foram encontrados espalhados desde a fronteira norte da muralha de Adriano, na Grã-Bretanha, até o deserto sírio em Dura Europos, por toda a extensão geográfica do Império Romano. O Mitreu de Londres foi descoberto em setembro de 1954, durante os trabalhos de reconstrução pós-guerra na Walbrook Street. Foi a maior descoberta mitraica na Grã-Bretanha. O arqueólogo W. F. Grimes liderou a escavação e o local atraiu 30.000 visitantes em sua primeira semana de exposição. Pessoas comuns que nunca tinham ouvido falar de Mitra, esperando em uma fila para espiar uma sala selada que estava enterrada por 16 séculos. Cada mitreu escavado segue o mesmo layout. Uma nave central, 2 bancos laterais para refeições comunitárias e, na extremidade oposta, a tauroctonia. Uma imagem esculpida de Mitra, matando um touro rodeado por um elenco específico de figuras que nunca varia. Nenhum mitreu desvia desse programa. Nenhum em todo o império, sem nenhum texto canônico sobrevivente para impor uniformidade. Os 7 graus de iniciação, Corax, Ninfos, Miles, Léo, Persis, Heliodromos e Pater, foram documentados por São Jerônimo em 384 d.C. Eles se traduzem como corvo, noivo, soldado, leão, persa, corredor do sol e pai. O historiador Roger Beck, em seu estudo de 2006, The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, demonstrou que a tauroctonia não é simplesmente uma imagem religiosa.
É um mapa estelar preciso. As figuras que cercam a matança do touro correspondem a 7 constelações simultaneamente visíveis em aproximadamente 4.000 andantes de Cristo, implicando que o culto preservava conhecimento astronômico de uma tradição muito mais antiga que Roma e muito mais antiga que qualquer soldado romano, alegando tê-la inventado. Iniciados mitraicos confirmados incluem o imperador Cômodo, documentado pela história augusta. O imperador Juliano, chamado de o Apóstata, escreveu abertamente sobre sua devoção a Mitra. E em 307 d.C., Diocleciano, Galério e Licínio dedicaram conjuntamente uma inscrição em Carnunto, no Danúbio, chamando explicitamente Mitra de patrono de seu império. 3 coimperadores, uma dedicação pública a um deus, cujos adoradores supostamente se reuniam em segredo e não deixaram textos. A capacidade máxima da maioria dos mitreus era entre 15 e 40 pessoas. Uma restrição arquitetônica deliberada, sugerindo que o culto foi projetado para uma organização baseada em células, não para uma adesão em massa. Cada local escavado mostra evidências de refeições comunitárias nos bancos de iniciação. Ossos de animais, ânforas, utensílios de cerâmica. A refeição era ritualística, repetida e vinculativa. Criava lealdade entre postos militares, entre províncias, através das fronteiras de legiões individuais. Você poderia entrar em qualquer mitreu no império e ser reconhecido por estranhos que eram efetivamente colegas. Quando Teodósio criminalizou o culto não cristão em 391 d.C., os templos mitraicos não foram apenas fechados, eles foram enterrados. Igrejas cristãs foram construídas diretamente acima deles em pelo menos 11 locais, confirmados apenas em Roma. Isso não é fechamento, isso é ocultação. Estudiosos como Manfred Klaus argumentam que o mitraísmo era essencialmente uma organização fraternal, o equivalente antigo de um refeitório de oficiais, fornecendo aos soldados comunidade, ritual compartilhado e uma estrutura de pós-vida durante as demandas psicológicas do serviço imperial. O segredo era padrão para os cultos de mistério. A inclinação militar simplesmente reflete que os soldados tinham tempo livre e renda para as taxas de iniciação. Essa explicação é razoável e provavelmente contém uma verdade real. Mas uma organização fraternal não mapeia seu sistema de promoção em constelações de 4.000 a.C. Não constrói suas salas de reunião no subsolo quando a construção na superfície era significativamente mais barata. E não é sistematicamente enterrada em vez de simplesmente abandonada quando uma nova religião vence, a menos que alguém estivesse especificamente com medo do que aquelas salas continham ou do que representavam. Alguns pesquisadores perguntam se o mitraísmo era menos uma religião e mais uma estrutura de comando paralela. Um império dentro do império, cujos 7 graus permitiam que oficiais de diferentes legiões reconhecessem a patente uns dos outros instantaneamente, independentemente da hierarquia militar oficial. Se o imperador detinha o título de pater, a lealdade corria lateralmente pelo império, não apenas verticalmente para cima em direção ao trono. Quem comandava essa rede lateral? E para onde foram seus textos? A resposta em todos os casos é a mesma: destruídos, enterrados ou nunca escritos para começar. Uma fraternidade que não deixou impressões digitais, exceto por 400 salas cheias do mesmo mapa estelar, gravado em pedra, esperando para ser desenterrado. Top 3. O sacerdócio de Amon em Karnak. Dos templos subterrâneos de Roma, cruzamos o Mediterrâneo ao sul até as margens do Nilo, onde um sacerdócio diferente não se preocupava em se esconder na escuridão. Eles se posicionavam nos edifícios mais visíveis do mundo, sob plena luz do sol, e silenciosamente roubaram uma civilização inteira por dentro. O sacerdócio de Amon em Karnak. O faraó é um deus. Isso não é uma metáfora ou uma conveniência política. É a base estrutural da civilização egípcia. O princípio organizador que manteve o Vale do Nilo unido por 3.000 anos. O faraó não apenas governa. Ele é o intermediário entre a ordem cósmica e a vida humana. Sua autoridade é absoluta, sua pessoa sagrada, sua palavra a voz literal do divino na terra.
Agora imagine sentar-se diante desse Deus e explicar a ele, com muito cuidado, que o templo possui mais terras que o palácio, emprega mais pessoas que o exército, controla mais grãos que o tesouro e que, se ele desejar emitir um decreto público, precisará primeiro da aprovação do oráculo. O oráculo, naturalmente, também é seu para gerenciar. Isso é o que os sumos sacerdotes de Amon alcançaram. Não através de rebelião, não através de violência, mas através de burocracia, paciência e 6 séculos de acumulação institucional tão gradual que, no momento em que alguém percebeu, já era tarde demais. A evidência está preservada em um único documento: o Papiro Harris, um registro administrativo de 40 metros do reinado de Ramsés IV, descoberto em uma tumba tebana no século XIX e agora mantido no Museu Britânico. Os números que ele contém são impressionantes. No reinado de Ramsés III, por volta de 1150 a.C., os templos do Egito possuíam aproximadamente 750 mil acres de terras agrícolas, 433 jardins, 83 navios, 46 estaleiros de construção e 65 cidades. As propriedades do templo empregavam estimadas 81, 322 pessoas. A escala não é a de uma instituição religiosa, é a de um estado paralelo. O egiptólogo John Romer documentou a dimensão política dessa acumulação em detalhes. O oráculo de Amon, um santuário de barco portátil chamado Barca de Amon, era fisicamente controlado pelo sacerdócio, que podia fazer a barca assentir ou inclinar-se em direção a um candidato escolhido durante as procissões públicas. O mesmo sistema de oráculo foi usado para legitimar a reivindicação de Thutmose III ao trono por volta de 1479 a.C., documentado pelo próprio Thutmose em uma inscrição em Karnak. O Deus falava, os sacerdotes interpretavam. O resultado político era exatamente o que os sacerdotes precisavam que fosse. Pela 21ª dinastia, por volta de 1069 a.C., os sumos sacerdotes de Amon começaram a usar cartuchos reais em torno de seus próprios nomes, um símbolo exclusivamente reservado aos faraós. Então, no templo de Khonsu, em Karnak, o sumo sacerdote Herihor foi retratado realizando rituais que apenas um faraó era canonicamente autorizado a realizar, oferecendo diretamente aos deuses, sem mediação real. Ramsés XI ainda estava tecnicamente vivo. Herihor simplesmente se desenhou como faraó de qualquer maneira. Os relevos ainda estão lá. Você pode vê-los. O egiptólogo Kenneth Kitchen documentou o que veio a seguir. O período que os estudiosos chamam de Wehem Mesut, o Renascimento, envolveu documentos administrativos datados usando os próprios anos de reinado do sumo sacerdote em vez dos do faraó. Um vice-ministro assinando legislação em seu próprio nome. E em 945 a.C., o sacerdócio de Amon havia acumulado poder consolidado suficiente para instalar o general líbio Sisac-Iptinar no trono do Egito, encerrando inteiramente o novo império nativo. Os sacerdotes haviam se tornado os fazedores de reis. A explicação convencional é uma história de oportunismo institucional. Uma série de faraós fracos e de reinados curtos após Ramsés III criou um vácuo de poder, e a instituição mais organizada do país naturalmente o preencheu. A acumulação de terras foi o resultado de séculos de presentes reais, não de uma apreensão estratégica. O sistema de oráculo era uma ferramenta teológica legítima que tanto sacerdotes quanto faraós usavam instrumentalmente. É uma leitura razoável e se ajusta às evidências na superfície. Mas a acumulação de terras sacerdotais não diminuiu durante os períodos de faraós fortes. Thutmose I, o maior conquistador militar do Egito, presidiu expansões dramáticas das propriedades de Karnak durante seu próprio reinado. O sacerdócio tornou-se poderoso não apesar dos governantes fortes, mas ao lado deles, o que sugere que a relação era simbiótica e calculada até que um certo limite fosse cruzado. Alguns historiadores perguntam se os sacerdotes de Amon estavam operando um modelo econômico que tornava o desafio institucional estruturalmente impossível. Ao controlar o suprimento de grãos, a rede de navegação e a força de trabalho agrícola, eles garantiam que qualquer faraó que agisse contra eles desencadearia uma fome.
O oráculo não era uma ferramenta espiritual, era um mecanismo de veto. E os 600 anos que levou para completar a tomada sugerem não um lento curso da história, mas algo mais parecido com um plano. Quando Alexandre, o Grande, visitou o oráculo de Amon em Siwa em 331 a.C. e foi declarado filho de Amon, ele chorou. Seus companheiros relataram que ele emergiu da consulta privada transformado. O que os sacerdotes lhe disseram naquela câmara interna, os mesmos sacerdotes hereditários descendentes da mesma linhagem institucional, nunca foi registrado. Alexandre passou a se intitular um deus-rei na tradição egípcia e fundou uma dinastia que governou o Egito por 3 séculos. O que quer que tenha sido dito em Siwa, funcionou exatamente como dos sacerdotes sempre pretenderam. Top 4. Os assassinos Nizares de Alamut. Do Nilo às montanhas da Pérsia, onde um tipo diferente de poder estava sendo aperfeiçoado. Sem terra, sem oráculo, sem exército digno de nota, apenas um castelo em uma agulha de rocha e a ameaça mais crível do mundo medieval. Os assassinos Nizares de Alamut. Você é o vizir mais poderoso do Império Seljúcida, efetivamente o primeiro-ministro do mundo islâmico medieval, administrador de um território que se estende da Ásia Central ao Mediterrâneo. Você está cercado por guardas. Você sobreviveu à política da corte, golpes militares e revoltas regionais. Você administrou um império de milhões através de 4 décadas de serviço. E você é velho o suficiente para saber que toda ameaça parece diferente quando vem até você. E então, na tarde de 16 de outubro de 1092 d.C., enquanto você é carregado em sua liteira de sua tenda para uma câmara de audiência, um homem sai da multidão vestido como um místico sufi e crava uma faca em seu peito. O nome dele é Butahir Ahani. Ele tem 17 anos. Ele sorri enquanto faz isso. E ele estava infiltrado em sua comitiva esperando há meses. Seu alvo era Nizam al-Mulk, o grão-vizir do Império Seljúcida. O homem que ordenou o assassinato nunca havia saído de seu castelo. Seu nome era Hassan e Sabah. E de uma fortaleza nas montanhas Alborz, no norte da Pérsia, a uma altitude de 2.100 metros acima do nível do mar, ele controlou a geopolítica do mundo medieval por 34 anos, sem nunca passar pelo portão da frente. Hassan e Sabah tomou a fortaleza de Alamut em 1090 d.C. Bernard Lewis, cujo estudo de 1967, The Assassins, continua sendo o texto moderno fundamental, documentou o que se seguiu. Por 166 anos, o Estado Nizari Ismaelita operou a partir de uma rede de fortalezas nas montanhas como uma força geopolítica que nenhum exército poderia simplesmente conquistar. Eles nunca foram derrotados militarmente. Foram destruídos apenas quando as forças mongóis de Hulagu Khan chegaram em 1256 com um exército grande o suficiente para enterrar a própria montanha. A lista confirmada de vítimas é extraordinária. Nizam al-Mulk, em 1092, o califa Fatímida, Al-Amir, em 1130, Raimundo II de Trípoli, em 1152, e Conrado de Monferrato, rei de Jerusalém, morto em 28 de abril de 1192, apenas alguns dias após sua eleição ao trono. Crônicas das Cruzadas documentam o assassinato em detalhes. Os agentes nizaris que o realizaram estavam se passando por monges cristãos na corte de Conrado há meses. Foram reconhecidos como os assassinos e ninguém ficou surpreso. O modelo de agente infiltrado está documentado nas crônicas de Rashid al-Din, escritas em 1310. Operativos nizaris adotavam identidades falsas e entravam nas casas dos alvos como servos, estudiosos ou conselheiros religiosos, às vezes esperando meses ou anos antes de agir. A operação contra Saladino é o exemplo mais famoso. Saladino foi o líder militar mais bem-sucedido do mundo islâmico medieval. Ele recebeu 2 avisos nizaris antes de negociar um pacto de não agressão com Alamut. Primeiro, ele acordou dentro de um acampamento fortemente vigiado para encontrar um punhal envenenado e um bilhete em seu travesseiro. Então, em uma segunda ocasião, brasas quentes foram dispostas em um padrão deliberado ao lado de seu lugar de dormir,
enquanto ele dormia sem ser perturbado. A mensagem não precisava de tradução. Saladino assinou o tratado. A biblioteca de Alamut, destruída pelos mongóis em 1256, foi descrita pelo estudioso Nasir al-Din al-Tusi, que esteve presente durante o cerco e sobreviveu, como um dos maiores repositórios de conhecimento científico e teológico do mundo medieval, contendo centenas de milhares de volumes de astronomia, matemática, filosofia e teologia. Queimou em um único dia. Tudo o que os Nizaris sabiam, tudo o que haviam coletado de agentes infiltrados em 3 continentes por mais de um século e meio, virou cinzas. Historianos como Lewis argumentam que os Nizaris eram um movimento político xiita ismaelita legítimo, usando assassinatos direcionados como uma estratégia assimétrica, a arma racional de uma seita minoritária, numericamente inferior, tentando sobreviver em um mundo sunita hostil. O terror era instrumental, não ideológico. Eles matavam detentores de poder específicos que os ameaçavam e paravam quando as ameaças eram neutralizadas ou tratados eram assinados. Essa leitura é apoiada pelas evidências. Provavelmente está amplamente correta. Mas uma estratégia puramente defensiva não requer operações de infiltração de anos que precedem qualquer conflito específico. Não explica por que Conrado de Monferrato, um rei cruzado sem disputa territorial com Alamut, foi morto poucos dias após sua eleição por agentes que já estavam no local bem antes da eleição ocorrer. Alguém estava gerenciando o tabuleiro de xadrez daquela montanha. E o registro histórico sugere fortemente que outras partes estavam pagando por movimentos específicos. Diversas fontes cruzadas documentam pagamentos fluindo em direção a Alamut, vindos de potências europeias que precisavam que líderes islâmicos específicos fossem removidos. Os Nizaris, ao que parece, podem ter vendido seus serviços para múltiplos clientes, simultaneamente. Uma organização profissional de inteligência e execução operando sob a cobertura de uma teologia messiânica. E então há a biblioteca. 400 anos de inteligência acumulada, observação astronômica, síntese filosófica e conhecimento operacional queimados em uma única tarde pelos mongóis. Ou pelo menos foi nisso que os mongóis acreditaram. Os agentes nizares estavam, por definição profissional, já espalhados pelo mundo conhecido. O que quer que soubessem, alguns deles levaram consigo quando a montanha caiu. Top 5. Os perfeitos cátaros. De uma fortaleza nas montanhas da Pérsia, viajamos para o oeste e norte até as colinas do sul da França, onde um tipo diferente de rede fez a escolha estratégica oposta. Sem punhais, sem castelos, sem exércitos de forma alguma, apenas homens e mulheres errantes em túnicas de linho, que eram amados tão completamente por uma região inteira que foi necessária uma cruzada de 20 anos para detê-los. Os perfeitos cátaros. Imagine-se como o Papa Inocêncio III no ano de 1206 d.C. Você é o homem mais poderoso da cristandade ocidental. Sua autoridade é teológica, política e militar. Você comanda a lealdade de reis, e uma região inteira da França, o Languedoc, dos sopés do Atlântico aos Pirineus, parou de ouvi-lo. Não através de rebelião, não através de heresia declarada em praça pública. Eles simplesmente começaram a seguir sacerdotes diferentes. Homens e mulheres que não comiam carne, não possuíam nada, viajavam para todos os lugares a pé, nunca mentiam sob nenhuma circunstância e afirmavam que o mundo físico foi criado pelo diabo. A nobreza local os protege. O povo comum os adora. Seus próprios bispos estão perdendo debates teológicos públicos para esses viajantes em praças de vilarejos. E você não consegue encontrar o centro. Não há catedral para confiscar, nem tesouro para congelar, nem exército para derrotar, apenas uma rede silenciosa e incorruptível de pessoas que parecem estar em todos os lugares ao mesmo tempo e que não revelarão, sob nenhuma pressão, o que seus ensinamentos mais profundos realmente dizem. Este é o movimento cátaro e seu núcleo interno, os perfeitos, podem ter sido a rede clandestina mais eficaz da história medieval. As fontes primárias são notáveis em seus detalhes. Os registros da Inquisição de Jacques Fournier, mais tarde Papa Bento XII,
compreendem 578 depoimentos coletados entre 1318 e 1325 d.C., preservados nos arquivos do Vaticano. Eles são o registro mais minucioso de qualquer comunidade clandestina medieval existente. E o que eles revelam não é um movimento espiritual caótico, mas uma estrutura de disciplina e design extraordinários. A Igreja Cátara mantinha bispos funcionais em pelo menos 6 dioceses regionais: Albi, Carcassonne, Toulouse, Agen, Razés e o norte da França. Eles realizaram um concílio formal em Saint-Félix de Caraman, em 1177 d.C., documentado em uma cópia notarial sobrevivente, no qual reorganizaram sua estrutura episcopal, uma reunião de bispos conduzida em segredo, produzindo registros escritos. Isso não era uma afiliação espiritual frouxa, era uma instituição paralela. O núcleo interno iniciado, os perfeitos, passava por um ritual chamado consolamentum, uma cerimônia de imposição de mãos que era seu único sacramento e criava uma rede vinculativa de obrigação mútua. Os registros da Inquisição mostram que os crentes comuns, chamados credentes, às vezes esperavam até o leito de morte para receber o consolamentum, a fim de evitar as restrições extremas de estilo de vida que ele impunha. Os próprios perfeitos não comiam carne, não possuíam nada, viajavam em pares e eram, por múltiplos relatos de testemunhas hostis, genuinamente incorruptíveis. Você não podia suborná-los. Você não podia intimidá-los da maneira que poderia intimidar pessoas que tinham propriedades a perder. A Cruzada Albigense, lançada por Inocêncio III em 1209 d.C., foi a primeira cruzada convocada contra uma população cristã dentro da Europa. No massacre de Béziers, em 22 de julho de 1209, o legado papal Arnaud Amalric teria respondido aos cruzados que perguntavam como distinguir cátaros de católicos, com uma resposta que assombra a história católica desde então. Os soldados mataram algo entre 7.000 e 20.000 pessoas em um único dia. A Ordem Dominicana, mais tarde o motor principal da Inquisição, foi fundada especificamente em resposta ao catarismo, depois que São Domingos concluiu que a única maneira de combater uma rede de pregadores errantes era com sua própria rede de pregadores errantes. O cerco de Montségur durou 9 meses, antes de a fortaleza se render em março de 1244 d.C. 200 perfeitos foram queimados em uma única pira ao amanhecer de 16 de março. Mas 4 perfeitos haviam escapado na noite anterior à rendição, carregando algo que os interrogadores da Inquisição subsequente, e especificamente, perguntaram em cada sessão de tortura que se seguiu. Não ouro, não armas, mas documentos e objetos cuja natureza os credentes sobreviventes alegaram, sob tortura, não conhecer. A fixação da Inquisição nesta questão, repetida em dezenas de depoimentos, sugere que quem planejou a fuga acreditava que o que foi levado de Montségur importava mais do que as vidas das pessoas deixadas para trás. Historiadores argumentam que os cátaros eram uma heresia dualista genuína, com raízes teológicas no bogomilismo búlgaro, um movimento religioso sincero, cujo apelo residia na corrupção moral visível do clero católico. A rede era mantida unida pelo parentesco e pela comunidade, não por conspiração. Essa leitura é apoiada pelos próprios registros da Inquisição, que revelam uma comunidade de pessoas comuns, agricultores, tecelões, estalajadeiros, que abrigavam perfeitos e ouviam seus sermões. Pessoas reais com fé real. Mas um movimento religioso de base não mantém 6 dioceses funcionais sob supressão militar ativa, sem uma infraestrutura organizacional que vá além da crença compartilhada. E os interrogadores da Inquisição continuaram voltando, ao longo de décadas de sessões, a uma pergunta específica. O que saiu de Montségur na noite de 15 de março? Os 4 fugitivos nunca foram encontrados. Os credentes disseram que não sabiam o que foi levado, o que alguns historiadores observam ser exatamente o que você diria aos membros de nível inferior de uma rede compartimentada se precisasse que eles sobrevivessem a um interrogatório. O último perfeito cátaro confirmado, Guillaume Bellibaste, foi queimado em 1321 d.C.,
77 anos após Montsegur. A rede sobreviveu na clandestinidade por 3 gerações após sua suposta destruição militar. O que quer que os perfeitos soubessem, eles tomaram precauções extraordinárias para garantir que uma parte disso sobrevivesse a eles. Top 6. Os controladores do oráculo de Delfos das colinas do sul da França. Viajamos para o leste através do mundo antigo até uma montanha na Grécia Central, onde os verdadeiros arquitetos do poder mediterrâneo não operavam na escuridão. Eles se sentavam sob plena luz do sol em um terraço de mármore e cobravam entrada. Os controladores do oráculo de Delfos. Antes de ir para a guerra, você vinha aqui. Antes de fundar uma colônia, você vinha aqui. Antes de cunhar uma nova moeda, assinar uma aliança ou escolher um novo rei, você vinha aqui com ouro, com gado, com perguntas. Cada cidade-estado grega, cada sátrapa persa, cada rei mercador lídio, o homem mais rico do mundo antigo, Croesus da Lídia, enviou talentos de ouro para este lugar e perguntou se deveria invadir a Pérsia. O oráculo respondeu: ele invadiu, perdeu tudo, e nem pôde reclamar porque a resposta estava tecnicamente correta. Um grande império cairia. Era apenas o dele. Este é o santuário de Apolo em Delfos, nas encostas do Monte Parnaso. E por aproximadamente 6 séculos, funcionou como a corretora de inteligência mais sofisticada do mundo antigo. Os sacerdotes que o dirigiam entendiam algo fundamental sobre o poder. Quem controla a interpretação de informações ambíguas, controla as decisões das pessoas que mais precisam dessa informação. A base geológica para os estados de transe da Pítia foi confirmada em um estudo marcante de 2001 pelo geólogo Jelly de Boer, o toxicologista Henry Spiller e o arqueólogo John Hale, publicado nos periódicos Geology e Clinical Toxicology. Eles identificaram a interseção de 2 linhas de falha sob o templo, a falha de Kerna e a falha de Delfos, que emitiam um gás etileno, um hidrocarboneto de cheiro doce que em baixas concentrações produz euforia dissociativa e em concentrações mais altas causa inconsciência. Plutarco, que era ele próprio um sacerdote délfico, descreveu a Pítia inalando um pneuma de cheiro doce que subia de uma fenda no chão da câmara interna. As descrições antigas coincidem precisamente com a intoxicação por etileno. As visões eram reais. A geologia as produzia, os sacerdotes as interpretavam. Essa função de interpretação era o verdadeiro produto. Heródoto documenta que Croesus enviou 117 talentos de ouro, 3.000 animais para sacrifício e estátuas de ouro antes de receber sua famosa resposta sobre a Pérsia. Os estudiosos H. W. Spark e D. E. Wormel catalogaram mais de 500 respostas délficas sobreviventes em seu estudo de 1956, The Delphic Oracle. Respostas que autorizaram diretamente a Constituição espartana, atribuída a Licurgo, a fundação da colônia norte-africana de Cirene, a intervenção militar espartana na Primeira Guerra Messênia e dezenas de outros eventos políticos definidores do Mediterrâneo Antigo. Cada colônia grega estabelecida entre 800 e 500 a.C. exigia a aprovação délfica antes de sua fundação. Isso deu aos sacerdotes délficos algo que nenhum poder militar possuía: um banco de dados geopolítico abrangente e continuamente atualizado de todo o mundo mediterrâneo, construído a partir da inteligência que cada estado cliente depositava junto com seu tributo. Os edifícios dos tesouros sagrados que ladeiam o caminho processional, um para cada cidade-estado contendo suas ofertas votivas, eram simultaneamente uma exibição de devoção e um registro físico de quem devia o que a quem. O santuário era a primeira zona bancária internacional neutra do mundo antigo e uma central de inteligência. O historiador Barry Strauss, em seu estudo de 2004, The Battle of Salamis, argumentou que a famosa resposta das muralhas de madeira do oráculo antes da invasão de Xerxes, interpretada por Temístocles como sendo a frota ateniense, pode não ter sido uma expressão divina genuína, que por acaso foi interpretada corretamente. Temístocles pode ter coordenado sua interpretação com os sacerdotes délficos antes do anúncio público.
A Batalha de Salamina salvou a civilização grega. Os sacerdotes de Apolo podem ter sido seus arquitetos. Historiadores clássicos argumentam que a influência de Delfos derivava de uma autoridade religiosa genuína e de sua função prática como ponto de encontro neutro. A habilidade dos sacerdotes em formulações ambíguas simplesmente garantia que o oráculo nunca estivesse tecnicamente errado. O tributo era uma economia de templo, não um mecanismo de proteção. Essa leitura é apoiada pela óbvia sinceridade teológica do santuário. As visões da Pítia eram reais. A devoção religiosa dos funcionários era genuína. Eles não eram fraudadores cínicos. Mas uma instituição genuinamente neutra não cobra 117 talentos de ouro por uma consulta. Não mantém registros coloniais de cada assentamento grego no Mediterrâneo. E o próprio Heródoto notou, com desconforto transparente, que respostas específicas do oráculo pareciam beneficiar consistentemente a potência que mais recentemente fizera a maior doação. O historiador Éforo afirmou que o oráculo foi diretamente subornado pela família Alcmeônida para recomendar sistematicamente a intervenção espartana em Atenas. E o registro sugere que a recomendação foi entregue. Se algumas respostas foram compradas, a questão passa a ser não se o oráculo era honesto, mas quantas respostas foram moldadas por arranjos prévios e quantos clientes sabiam que estavam comprando um veredito travestido de profecia. O oráculo foi silenciado por Teodósio em 390 m.C. O arquivo de registros coloniais e comunicações interestaduais que o santuário deve ter mantido, 6 séculos da correspondência política mais sensível do mundo mediterrâneo, desapareceu. Ninguém sabe para onde foi. Esse silêncio também provavelmente não foi um acidente. Top 7. Os 9 homens desconhecidos de Ashoka. Do oráculo em sua montanha, viajamos para o leste através de 3.000 anos e um oceano até um palácio na Índia, onde um imperador que acabara de ordenar um massacre sentou-se e decidiu que a coisa mais perigosa do mundo não era uma arma. Era uma ideia, e que 9 homens teriam que guardá-la pela eternidade. Os 9 homens desconhecidos de Ashoka. O ano é 260 a.C. Você está em um campo de batalha em Kalinga, na costa leste da Índia, e o exército Maurya venceu. Ao seu redor estão aproximadamente 100.000 soldados mortos, 150.000 deportados e um número incontável de civis. O homem responsável por isso, o imperador Ashoka, governante de um império que cobria 4 milhões de quilômetros quadrados, o maior da história indiana, também está aqui e não está comemorando. Ele está olhando para o que fez e está chorando. Nas semanas que se seguem, ele esculpirá sua dor em pilares de pedra colocados por todo o subcontinente, produzindo a mais detalhada autodocumentação de crise moral feita por qualquer governante no mundo antigo. E então, de acordo com uma tradição tão persistente que sobreviveu a 2.000 anos, ele fará algo totalmente diferente. Identificará 9 homens, estudiosos e guardiões, e os encarregará de uma única tarefa: proteger o conhecimento mais perigoso que a humanidade possui e garantir que ele nunca mais seja usado para produzir o que ele está vendo. A legenda dos 9 homens desconhecidos não pode ser verificada da mesma forma que uma inscrição pode ser verificada. Mas a infraestrutura de inteligência que ela supostamente descreve está documentada em detalhes extraordinários no Arthashastra, atribuído a Kautilya, o ministro-chefe do avô de Ashoka, Chandragupta. O estudioso britânico James Prinsep decifrou pela primeira vez os editos de Ashoka em 1837, e o que eles revelaram foi um governante de sofisticação administrativa extraordinária. O Arthashastra dedica 3 livros completos à espionagem, uma taxonomia de aproximadamente 40 categorias de agentes, desde monges errantes até supervisores de casas de apostas, e inclui instruções detalhadas sobre toxicologia, manipulação psicológica, operações de bandeira falsa e o envenenamento sistemático de suprimentos de comida inimigos. Isso não era um texto filosófico, era um manual operacional. O Edito de Rocha 13 do próprio Ashoka descreve a Guerra de Kalinga em termos que nenhum governante antigo jamais usara publicamente antes.
a morte de 100 mil pessoas, a deportação de mais 150 mil, a morte subsequente de muitas vezes esse número por fome e doenças. Ele diz que isso lhe causou dor. Ele diz que se arrepende. Ele diz que conquistas futuras devem ser conquistas do Dharma, da retidão, em vez de território. Esta não é a linguagem de um homem que simplesmente se tornou mais pacífico. É a linguagem de um homem que olhou para o que seu aparato administrativo e militar pode fazer e decidiu que o próprio aparato precisa ser redesenhado. A tradição dos 9 homens desconhecidos, documentada na literatura ocidental pelo escritor britânico Talbot Mundy em 1923 e analisada pelos pesquisadores franceses Louis Pauwels e Jacques Bergier em O Despertar dos Mágicos em 1960, atribui a cada guardião um domínio específico: propaganda e guerra psicológica, fisiologia, microbiologia, alquimia, comunicação, gravitação, cosmologia, luz e sociologia. O que impressiona não é o misticismo da lenda, mas quão precisamente essas categorias se mapeiam nas seções do Arthashastra, que Kautilya identifica como estrategicamente perigosas e que os éditos pós-Kalinga de Ashoka evitam referenciar de forma mais conspícua. Os editos de rocha de Ashoka foram esculpidos em pelo menos 5 escritas e 4 línguas: Brahmi, Kharoshthi, aramaico e grego, em uma área que vai do moderno Afeganistão ao sul da Índia. A infraestrutura administrativa necessária para esculpir, colocar e manter centenas de inscrições em pedra em 4 milhões de quilômetros quadrados em várias línguas simultaneamente é a infraestrutura de um Estado que sabe exatamente como a informação se move pelo território e pensou cuidadosamente sobre como controlar esse movimento. A explicação convencional é direta. Os 9 homens desconhecidos são uma lenda, uma narrativa que emergiu para explicar a sofisticação da governança maurya ao atribuí-la a uma fonte oculta. Ashoka foi genuinamente um governante notável. Sua transformação pós-Kalinga foi genuína. Seu aparato de inteligência era real. Nada disso requer uma irmandade secreta. Estudiosos da história maurya são amplamente unânimes sobre isso. Mas o Arthashastra é explícito sobre a supressão de certos conhecimentos como uma função de Estado. Não apenas seu emprego, mas sua restrição controlada. E a pergunta que alguns pesquisadores continuam a fazer não é se os 9 homens desconhecidos existiram literalmente. É se uma estrutura burocrática projetada para controlar o acesso a informações perigosas poderia sobreviver ao colapso do império que a criou, inserida na rede monástica budista que Ashoka pessoalmente fundou e financiou. Essa rede conectou a Índia, a Ásia Central, o Sudeste Asiático e, eventualmente, a China ao longo de um milênio. A transmissão de matemática avançada, zero, notação decimal, e técnicas cirúrgicas da Índia para o mundo islâmico e depois para a Europa entre 500 e 1100 d.C., continua sendo um dos grandes enigmas da história intelectual. Moveu-se através de mosteiros. Mosteiros que Ashoka construiu. Provavelmente nunca saberemos se 9 homens se sentaram em uma sala em Pataliputra e dividiram o conhecimento proibido de um império entre eles. Mas sabemos que Ashoka olhou para o que o conhecimento produzira em Kalinga e tomou uma decisão deliberada sobre como ele deveria ser tratado dali em diante. A decisão está esculpida em pedra em suas próprias palavras, em várias línguas por todo um subcontinente. O que não está esculpido em pedra é o que ele decidiu fazer com as partes do Arthashastra que escolheu não publicar. Top 8. A fraternidade pitagórica da crise filosófica da Índia. Movemo-nos para o oeste através do mundo antigo, até a bota da Itália, onde um guardião diferente de conhecimento proibido construiu o sistema de segurança de informação mais rigoroso do mundo antigo e depois viu tudo ser incendiado. A fraternidade pitagórica. Você quer estudar com o maior matemático vivo. Você viaja para Crotona, uma cidade colonial grega na sola da bota da Itália, e se apresenta à porta. As condições são explicadas. Você não falará por 5 anos, nem uma palavra, nem em público, nem em particular. Nem para fazer uma pergunta, se defender ou explicar um mal-entendido. Você assistirá às palestras por trás de uma cortina para que o mestre não veja seu rosto.
Você será chamado de akusmatikoi, um ouvinte. Você memorizará 280 regras. Você não comerá feijões. Você não pegará nada que tenha caído. Você não tocará em um galo branco. Você não urinará de frente para o sol. Se você sobreviver ao silêncio e demonstrar seu compromisso, poderá eventualmente ser admitido no círculo interno, os matematicoi, onde os ensinamentos reais são guardados. E se você algum dia sussurrar uma palavra desses ensinamentos a qualquer pessoa fora da fraternidade, seus companheiros iniciados construirão um túmulo vazio com seu nome nele. Você será declarado morto. Você caminhará pela terra como um fantasma. Esta é a fraternidade pitagórica, e ela controlou a política interna de pelo menos 2 cidades-estado gregas por aproximadamente 4 décadas antes de seus membros serem queimados vivos pelos cidadãos que eles vinham governando silenciosamente. As fontes primárias são Jâmblico, escrevendo aproximadamente em 300 d.C., Diógenes Laércio, por volta de 230 d.C., e Porfírio, por volta de 270 d.C. Todos escrevem séculos após os eventos, mas baseiam-se em fontes anteriores agora perdidas. O que eles descrevem é um sistema de iniciação de 2 níveis de precisão notável. Os akusmatikoi, o círculo externo, recebiam regras sem explicações. Os matematikoi, o círculo interno, recebiam os ensinamentos cosmogônicos e matemáticos. Essa compartimentação significava que os membros de nível inferior não poderiam revelar o que não sabiam, mesmo sob interrogatório. Os akousmata, as regras, são extraordinários em sua especificidade. Não coma feijões, não mexa no fogo com ferro, não passe por cima de um jugo, não se olhe no espelho ao lado de uma lâmpada, não parta o pão. Estudiosos modernos propuseram várias explicações para a proibição dos feijões. Uma referência à crença pitagórica na metempsicose ou na transmigração de almas através de corpos animais e humanos. Uma observação médica sobre a toxicidade da fava em pessoas com a deficiência enzimática G6PD, que causa anemia hemolítica e é comum na população mediterrânea. Ou, mais intrigantemente, uma restrição política, já que o sorteio democrático ateniense usava a extração de feijões para a seleção de júris. E abster-se de feijões era abster-se da participação cívica, mantendo a fraternidade isolada da responsabilidade democrática comum. O alcance político da fraternidade está documentado. Membros detinham magistraturas simultâneas em Crotona, permitindo que a escola governasse efetivamente as funções legais e administrativas da cidade por décadas. Arquitas de Tarento, um pitagórico que viveu de aproximadamente 428 a 347 a.C., serviu como estrategos, comandante militar e magistrado-chefe de Tarento por 7 mandatos consecutivos, tornando-o simultaneamente o amigo mais próximo de Platão e a figura política mais poderosa da região. A influência da fraternidade estendeu-se por várias cidades-estado através de membros iniciados colocados em cargos públicos. A revolta antipitagórica em Crotona, aproximadamente em 450 a.C., foi liderada por um cidadão chamado Silon, que fora rejeitado na iniciação. Jâmblico registra que as casas de reunião foram incendiadas com os membros lá dentro. A maior parte da liderança da fraternidade foi morta em uma única noite. Apenas aqueles que estavam fora do edifício sobreviveram e se espalharam pelo mundo grego, carregando a doutrina interna com eles. O matemático Ripassô, de Metaponto, havia, segundo Porfírio, sido expulso da fraternidade anteriormente e simbolicamente declarado morto por revelar a estranhos a prova de que a raiz quadrada de 2 não pode ser expressa como uma razão de inteiros. A prova dos números irracionais, um fato puramente matemático, sem conteúdo político óbvio, era mantida classificada dentro do círculo interno. A questão do porquê é algo que os historiadores nunca responderam totalmente. A explicação acadêmica padrão é que a fraternidade pitagórica era uma escola filosófica genuína, possivelmente a primeira, que borrava a fronteira entre uma comunidade religiosa e uma instituição acadêmica. A influência política foi uma consequência natural da educação de membros da elite cívica. A revolta foi uma reação democrática
contra a percepção de captura aristocrática de cargos políticos por um clube privado. Essa leitura é apoiada pelas evidências e está provavelmente correta em grande parte. Mas uma escola filosófica genuína não precisa de um requisito de silêncio de 5 anos que não serve para nenhum propósito educacional. Não constrói um sistema de iniciação de 2 níveis projetado especificamente para compartimentar a doutrina. E não classifica uma prova matemática. Não um segredo político. Não uma estratégia militar, mas um teorema sobre números. Como conhecimento restrito apenas para o círculo interno, a menos que a matemática profunda estivesse conectada a algo que a fraternidade considerava genuinamente perigoso. O que Pitágoras pensava que a matemática servia e o que o círculo interno sabia que o círculo externo não sabia, morreu naquele edifício em chamas em Crotona. Platão passou o resto da vida circulando às bordas disso. Top 9. A Sociedade Ogboni dos Iorubás. Das casas de reunião em chamas da Itália Antiga, cruzamos o Mediterrâneo e descemos ao sul ao longo da costa da África Ocidental, até um reino onde o governo nas sombras não se preocupava em esconder sua existência. Ele se anunciava, sentava-se diante do rei em sua própria sala do trono e o desautorizava em público. A Sociedade Ogboni dos Iorubás. O rei é sagrado. Na civilização Iorubá, o Oba não apenas governa. Sua pessoa é divina. Seus pés não tocam o chão quando ele viaja. Ele come sozinho atrás de uma cortina, porque o ato da consumição real é sagrado demais para ser testemunhado. Ele fala através de um intermediário. Sua palavra é a autoridade final de seu povo, apoiada por sanção espiritual, mandato ancestral e a lógica hierárquica absoluta de uma das civilizações mais sofisticadas da África Ocidental. E então os Ogboni chegam à corte. Eles não se curvam, eles se sentam, eles discutem. E quando partem, o decreto do rei foi silenciosamente revertido. E não há nada que o Oba possa fazer a respeito. Porque a sociedade que acabou de desautorizá-lo contém sua própria mãe, seus administradores-chefes, seus comandantes militares e os sacerdotes que conduziram sua coroação. Agir contra os Ogboni seria agir contra si mesmo. A sociedade Ogboni operava como um judiciário paralelo nos reinos iorubás, do sudoeste da Nigéria e do Benin. E o fazia não em segredo, mas com autoridade institucional explícita e reconhecida. O oficial colonial britânico Richard Lander documentou sua existência e poder nas décadas de 1820 e 1830, encontrando uma organização funcional cujos vereditos em disputas de terras e casos capitais eram finais, sem possibilidade de apelação nem mesmo ao Oba, e cujos membros atravessavam todas as fronteiras sociais da sociedade iorubá: classe, gênero, origem étnica e afiliação religiosa. Era, em termos estruturais, um órgão de arbitragem neutro entre reinos, com supremacia judicial sobre a monarquia, e estava operando há séculos antes de qualquer europeu saber que existia. Os artefatos físicos confirmam a antiguidade. Os Edan Ogboni, pares de figuras de bronze masculinas e femininas, unidas por uma corrente, usadas pelos iniciados seniores como identificação, foram datados por análise de termoluminescência de materiais cerâmicos, associados como sendo tão antigos quanto o século XIV, Cristo. Eles estão no Museu Britânico, no Metropolitan Museum of Art e no Smithsonian. Sua iconografia consistente ao longo de séculos e múltiplos reinos sugere um processo de fabricação ou comissionamento centralizado. Uma instituição com coerência organizacional suficiente para manter padrões visuais através de gerações e geografias. O antropólogo Peter Morton Williams, em seu estudo marcante de 1960, The Yoruba Ogboni Cult, documentou a estrutura de adesão em detalhes. Os iniciados incluíam os próprios oficiais do Palácio do Oba, os chefes de guildas comerciais, mulheres comerciantes, senhores, conhecidas como Iyalode, clérigos muçulmanos em comunidades sincretizadas e, em muitos reinos, a própria mãe do Oba, a Iyaoba, que detinha uma das mais altas patentes internas da sociedade.
Essa estrutura, que cruzava classes e gêneros, não era acidental. Era precisamente o que tornava a sociedade impossível de desmantelar, sem desmantelar simultaneamente a infraestrutura administrativa funcional de todo o reino. O sistema de iniciação era gradual, revelando o ensinamento teológico central da sociedade em camadas. A moldura, publicamente acessível, era uma teologia centrada em Ile, a terra, como o juiz supremo da ação humana. Os iniciados faziam juramentos à terra testemunhados pela sociedade, em vez de ao rei, o que tornava sua lealdade primária estruturalmente anterior à autoridade real. O conteúdo teológico interno, compartilhado apenas nos níveis seniores de iniciação, não foi registrado por escrito. Era transmitido através de poesia de louvor oral chamada oriki, codificada com doutrina, em uma forma que não poderia ser interceptada, transcrita ou destruída sem eliminar inteiramente os praticantes vivos. Durante o colapso do Império Oió, sob pressão militar Fulani, entre 1817 e 1836 d.C., documentado pelo bispo anglicano Samuel Ajayi Crowther, que cresceu em Oió, as redes Ogboni mantiveram a organização social e a resolução de disputas em comunidades cujas estruturas políticas formais estavam se desintegrando. A sociedade funcionava como um sistema de continuidade de governança, independente da monarquia que nominalmente servia. Quando a monarquia colapsou, os Ogboni continuaram operando. Antropólogos caracterizam os Ogboni como uma instituição de contrapeso legítima, um conselho de anciãos com proteção ritual que impedia a tirania real em um sistema onde o Oba detinha enorme poder formal. O segredo era protetivo em vez de conspiratório. Um órgão consultivo precisa de confidencialidade para funcionar honestamente. Essa leitura é apoiada pelas funções demonstráveis da sociedade e sua óbvia integração na vida cívica iorubá. Mas uma instituição de contrapeso não ensina sua doutrina em camadas secretas graduadas. Não usa objetos de iniciação como fichas de identificação entre reinos, permitindo que os membros se reconheçam sem introdução prévia. E não sobrevive reconstituída através de 600 anos documentados de ocupação colonial, campanhas missionárias cristãs, expansão islâmica e múltiplos colapsos de impérios, a menos que sua resiliência institucional vá além de valores culturais compartilhados. A fraternidade Ogboni reformada, fundada em 1914 como uma versão cristianizada da sociedade original, continua a reivindicar membros entre a elite jurídica, militar e política da Nigéria. Alguns ramos operam abertamente, outros não. Se a instituição contemporânea carrega a memória institucional profunda da original ou apenas seus símbolos, é uma questão que seus membros seniores não responderam publicamente. A Biblioteca de Alamut foi queimada em 1256. Os arquivos karmatas foram destruídos ou dispersos quando seu estado colapsou em 1077. O arquivo délfico desapareceu em 390 d.C. Os textos cátaros foram queimados pela Inquisição. As escrituras mitraicas foram enterradas ou destruídas em 391. Em cada caso, a documentação da doutrina interna desaparece no exato momento em que a organização está mais ameaçada. Esse padrão é a coincidência mais consistente na história das instituições, ou é uma política. Afaste-se agora e olhe para todos os 10 juntos. Os sacerdotes eleusinos e os patres mitraicos controlavam o acesso a estados alterados de consciência e vendiam esse acesso a cada pessoa que quisesse governar o mundo antigo. O sacerdócio de Amon e os controladores do oráculo délfico construíram monopólios de informação. Um através da terra e do trabalho, o outro através da inteligência e ambiguidade, e usaram esses monopólios para moldar decisões que seus clientes acreditavam estar tomando livremente. Os Nizares e os Karmatas alcançaram dissuasão estratégica através da disposição demonstrada de escalar, operando como contratados geopolíticos sob a cobertura de ideologia religiosa. Os cátaros e a fraternidade pitagórica construíram estruturas de células compartimentadas com sistemas de revelação graduada que sobreviveram
a supressão militar por gerações. A sociedade Ogboni incorporou autoridade judicial dentro da infraestrutura cívica dos reinos que nominalmente servia, tornando-se impossível de desmantelar sem desmantelar o Estado. E a rede sem nome de Ashoka, quer tenha existido literalmente ou como uma decisão política, tentou algo mais ambicioso que todas as outras: suprimir o conhecimento da destruição em massa e esconder essa supressão à vista de todos, dentro de uma conversão pública à não violência. A leitura convencional de todos os 10 é racional e merece ser levada a sério. Cultos de mistério atendiam a necessidades psicológicas genuínas. Classes sacerdotais acumulavam vantagens econômicas através de uma combinação de generosidade real e eficiência institucional. Sociedades secretas forneciam comunidade e proteção mútua em ambientes perigosos. Atores militares assimétricos usam as ferramentas disponíveis para eles. Essas explicações são justas. Provavelmente estão parcialmente corretas em cada caso, mas compartilham uma característica conveniente: tornam todas essas organizações produtos passivos das circunstâncias, em vez de motores de design. O que a evidência real continua sugerindo, do papiro Harris aos depoimentos da Inquisição, das crônicas de Rashid al-Din ao trabalho de campo de Morton Williams, é que as mais eficazes dessas organizações não estavam simplesmente explorando os sistemas dentro dos quais operavam. Elas estavam arquitetando esses sistemas camada por camada ao longo de gerações, de formas que tornavam sua própria remoção estruturalmente catastrófica para as instituições que teriam de realizar tal remoção. A maioria das pessoas caminha pelas ruínas dessas civilizações e vê os monumentos, templos, fortalezas, pilares de pedra e piras em chamas. Elas aceitam a explicação dos livros didáticos sobre deriva institucional e seguem em frente. Mas você ficou aqui até o fim, o que significa que sua mente está rodando um programa diferente. Você entende que monumentos não se constroem sozinhos, que alguém decidiu para que serviam, que alguém decidiu quem entrava. Você está perguntando quem foi. Essa é a pergunta certa. E é a que os historiadores se sentem menos confortáveis em responder. Este canal existe para pessoas que se recusam a aceitar que as forças mais consequentes da história não deixaram impressões digitais. Elas deixaram impressões digitais em todos os lugares. Só temos que saber o que estamos olhando. Cada civilização que durou construiu duas coisas: uma face visível e um motor oculto. A face entra nos livros didáticos: os templos, os imperadores, as datas, as batalhas. O motor é silenciosamente enterrado, seus registros queimados, seus membros espalhados ao vento. Mas motores deixam rastros. A doutrina interna de uma fraternidade matemática ecoando através da filosofia platônica. Os registros de terras de uma família sacerdotal parados no porão de um museu, uma pedra roubada com 3 rachaduras reparadas com prata. As sombras nunca são completamente escuras. E uma vez que você aprende a ler o que foi deliberadamente removido do registro, a história para de parecer uma história. Começa a parecer uma mensagem. Se esses motores ocultos da história mudaram a forma como você vê as estruturas de poder do mundo, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Plante as sementes do futuro conosco. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.